passar a fazer uma leitura breve, né, de um mini currículo, e queria dizer que realmente eu acho que a doutora Ana Rúbia, ela economizou muito nas palavras, pelo que nós sabemos de tudo que ela tem feito em prol da educação, em prol da economia circular e outras atividades, mas, enfim, esse material que eu estou em mãos, vou passar para aqueles que ainda não conhecem tão bem a doutora Ana Rúbia. Advogada, atuando na área ambiental e envolvida com a economia circular desde 2014. Consultora associada a Exchange for Change Brasil para o Nordeste. Secretária executiva do Conselho Nacional de Reserva da Biosfera da Caatinga, do Programa Homem e Biosfera da Unesco. Diretora do Nacional para o Programa Bioma Caatinga, economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente rico. Esses foram os dados que me foram encaminhados pela doutora Ana Rúbia, que certamente vai nos abrilhantar com a sua experiência, com as suas palavras, e que eu tenho muita honra em convidá-la a se apresentar. Muito bom dia a todos. Eu hoje estou me sentindo como aquela aluna que chega para o pai e para a mãe e diz: pai, mãe, tirei 10 no boletim. Hoje eu estou falando para engenheiros, para acadêmicos. O meu sonho era ser engenheira, mas eu tive que ser advogada, porque eu não somava 2 com 2. Mas, mais importante do que tudo isso, eu estou falando, vou falar para vocês, depois de ter ouvido meus 2 ídolos na educação, Cristóvão Buarque e Mozart Ramos. Então, assim, eu hoje posso agora, pode morrer, porque já realizei o meu sonho. E eu fiquei pensando, como é que eu vim parar aqui? Então, eu preciso agradecer profundamente ao Fórum das Academias, ao professor Leonardo Sampaio, ao professor Abílio, ao Magela, por ter me dado a honra de poder desfrutar, desde as 10 para as 9 da manhã, dessa aula magna, que é ouvir de economia e ouvir de educação com esses 2 grandes mestres. E eu fiquei pensando, por que me deixaram ali? O professor Abílio disse, olha, a gente teve que podar a árvore, cortar, e eu restei aqui, junto do professor Aloysio Sotério, que eu tenho visto aqui nas reuniões da academia. Eu acho que eu restei aqui porque eu sou uma maceioense, e aí eu preciso contar aos senhores que como eu disse, que eu sou engenheira frustrada, né? Mas eu acabei casando, sou filha de engenheiro, aliás, sobrinha do Roldão Torres, que os 2 conhecem, de engenheiro também, e sou mãe de engenheira. Então, mais ou menos, eu fui contornando a engenharia na vida. Mas eu acho que eu vim para aqui porque eu sou uma catingueirazinha ousada, que escolhi a Caatinga para morar. Eu não sou diretora do programa, como o professor Abílio disse ali, mas é que o meu sonho é construir, é contribuir para a construção de um bioma Caatinga economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente rico. Então, eu vim parar na Caatinga há 30 anos e me encantei por esse bioma. E ali eu era promotora de justiça ambiental. E quando eu não consegui, lá em 2011, eu percebi que eu não ia conseguir mudar o sistema de desigualdade do bioma Caatinga, não ia poder contribuir pelo direito ambiental. E aí eu volto lá para a educação e para a educação de base. Eu fui professora aos 13 anos de idade de inglês lá em Garanhuns. Então, e eu disse, quando eu encontrei a economia circular, e aí eu sei que o professor Cristóvão Buarque também é fã da economia, e eu ouvi dizendo que não conhece o novo modelo de economia,
E aí, é disso que eu vou falar rapidinho, eu vi que a gente tinha que pensar no novo sistema. E que se a gente queria diminuir essa desigualdade, o único caminho era a educação. E a educação de base. Então, eu entreguei o meu chapéu do Ministério Público, me aposentei e fui me dedicar integralmente à educação de base. Mas por um outro caminho. Porque o bioma Caatinga e os catingueiros são reconhecidos só por chão rachado e carcaça de boi. E a Caatinga não é só isso. A Caatinga, e a academia sabe, a Caatinga é uma exuberância, a Caatinga é o único bioma genuinamente brasileiro e deles o menos estudado. Na Caatinga chove 16 vezes mais que em Israel e a gente ainda tem carro-pipa nas propriedades. Então, esse nível de desigualdade a gente só vai superar pela educação. E não é por qualquer educação, é por uma educação de qualidade e para todos, indistintamente. Então, foi para isso que e por isso eu vim me dedicar. Então, a economia circular. Eu vou dividir a tela para falar rapidinho. E, professor Abílio, quando faltarem 2 minutos para o meu tempo, ou Magela, quando faltarem 2 minutos para o meu tempo, você me avisa para eu encerrar? Porque eu falo mais que a minha hora. Está todo mundo vendo minha tela? Estamos sim, estamos sim. Pronto. Deixa eu aqui só colocar aqui. Então, quando o professor Abílio disse que eu sou consultora, eu hoje trabalho numa consultoria que se chama Exchange for Change Brasil, que é uma organização independente conectada a várias instituições do mundo inteiro e que o nosso objetivo é influenciar a transição da economia circular, da economia linear para a economia circular no Brasil. Mas que economia é essa, professor? Que capitalismo é esse do qual estamos falando, professor Cristóvão Buarque? É um novo equilíbrio, é um novo paradigma econômico. É uma economia que não gera resíduos e que cresce desconectada da exploração dos recursos naturais e que agrega valor para todos os elos da cadeia. Então, a gente está dizendo que é uma nova contabilidade. É distribuição, é a agregação de valor com distribuição de renda. É uma economia menos desigual. Então, se querem chamar de capitalismo responsável, está tudo bem. Mas a ideia é eliminar, os princípios são eliminar os resíduos e a poluição desde o projeto do bem ou do serviço. Regenerar materiais de uso e manter os materiais em uso o máximo de tempo possível. E aí a gente já está vendo isso. Então, quando a Revolução Industrial, né, que o Homo sapiens, que não é tão sapiens assim, criou, extrai os recursos da natureza e gera esse horror de lixo que a gente está vendo, de resíduos que a gente está vendo no planeta. Né? O planeta virou um grande vazador a céu aberto. Né? A ideia da economia circular é fechar esse ciclo. E aí, a economia circular junta a inovação com a educação de qualidade. Porque, antes de eu dizer por que ela junta, deixa eu dizer para os senhores que esse documento está na internet para download gratuito. E isso é o Fórum Econômico Mundial dizendo por que a gente tem, por que o mundo precisa se dirigir, acelerar a escala da implementação da economia circular. Simplesmente porque, a continuarmos a produzir da forma que estamos, a gente não vai ter mais recursos naturais. Então, ou a gente muda a forma de produzir, ou a gente não vai continuar a conseguir consumir como a gente vem consumindo. Mas o primeiro dos pilares para a transição é a educação. E aí juntou as duas coisas para mim, que estou aqui no bioma Caatinga, e disse, então, é aqui que eu vou. A gente vai poder fazer uma economia que não gera resíduos e vai poder mudar a vida desses catingueirozinhos que ainda nem nasceram. E aí a ousadia foi, em 2015, pegar a escolinha mais pobre do município de Petrolina e dizer que era possível, sim, em 12 semanas, mostrar que a gente conseguia melhorar o IDEB de português e matemática dos meninos do 9º ano. Era a pior escolinha do município. E a gente... é um projeto lindo, escalável. Então, os meninos eram do 9º ano, foi em 2015, e eles tinham a nota de 3,3 no IDEB.
e com 12 semanas de intervenção em português e matemática básicos, com conteúdo de economia circular. Economia circular nada mais é do que imitar no espaço fabril o que acontece na natureza, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A ideia da economia circular é basicamente isso, não ter resíduos e manter os materiais na natureza. Então, lá em 2015, a gente pegou essa escolinha bem pobrezinha e toda a turma do 9º ano, e com 12 semanas de intervenção, eles fizeram a prova do IDEB e atingiram em 12 semanas a meta deles de 2021. Nós estamos em 2020 e os meninos da Escolinha Mãe Vitória atingiram com um projeto de 12 semanas de intervenção. O que a gente queria provar é que comprometimento vale muito mais do que recursos financeiros. Como disse o professor Mozart, só recursos financeiros não resolve. Então, é preciso formação de professores, que foi o que a gente fez, e comprometimento deles, vontade deles, o sonho deles de poder fazer o IDEB. E a gente disse, qual é o sonho de vocês? Sabe qual era o sonho desses meninos? Irem no parque aquático daqui, que é todo quebrado, um parque aquático acabado, chamado Ilha do Sol. E aí a gente disse, se vocês conseguirem a notinha do IDEB, e a gente estava pedindo a nota daquele ano, vocês vão, assim que terminarem a prova, vocês vão, se vierem a todas as aulas. E depois, se conseguirem atingir a meta do IDEB, a gente vai depois comemorar. E assim foi feito. Os meninos foram para o parque aquático todo quebrado 2 vezes. Aí, no ano seguinte, eu repeti o projeto. Isso era a validação de uma tese de doutoramento de um professor aqui da FACAP, de contabilidade, porque ele argumentava que não era só recurso financeiro, o mais aporte financeiro, que faria com que o ensino pudesse melhorar. No ano seguinte, a gente fez no 5º ano e a gente atingiu o 1º lugar no município. Então, a gente já sabia que ia ser assim, porque os meninos do 5º ano eram mais comprometidos. Então, aqui é que a gente saiu do penúltimo lugar do município para o 2º lugar do município. E esse foi um projeto premiado, não pelo Ministério da Educação, pasmem, mas pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui é um curso que nós desenvolvemos de economia circular, a nossa empresa, para o SEBRAE, em São Paulo, do SEBRAE São Paulo. É um curso gratuito e online sobre esses novos conceitos de economia circular. E aí eu queria mais ou menos dizer qual foi o legado da pandemia para a educação do futuro, que é isso que a gente tem trabalhado com os professores aqui, e porque o que a gente viu agora na prática. Então, a gente tem uma aula de economia circular na universidade, de inglês para economia circular para os universitários, porque, novamente, língua estrangeira é um fosso, é um déficit enorme na universidade, pelo menos aqui na Catira. E aí eu tenho 6 legados que eu acho que aconteceu. Primeiro, os pais que ficaram com os filhos tendo que estudar, recomeçaram a dar valor ao trabalho do professor. E eu acho que isso, de certa medida, melhorou muito a integração família e escola. E não estou falando só no ensino privado, não. Estou falando que isso também ocorreu no ensino público. Mães que não apareciam, começaram a aparecer, pais preocupados com isso. A segunda foi a importância das plataformas digitais para o ensino, né? A necessidade da gente ter conectividade universal em todos os municípios. E aí, se 5G vai ser da China ou vai ser de outro lugar, mas a gente precisa ter conectividade em todo e qualquer lugar. A outra, a importância do que o reconhecimento é o motor da educação, que a educação é o motor da economia e é um pilar na recuperação econômica pós-pandemia. Então, aqui, eu estava vendo o diretor do Banco Mundial para a educação, dizendo, olha, os países, a gente tem uma crise econômica, as famílias vão estar mais pobres, muitos alunos vão migrar do setor público para o setor, do setor privado para o setor público, então é hora da gente poder garantir os orçamentos da educação, porque, obviamente, que outras áreas vão querer lançar mão desses recursos. Então, é muito importante. O Banco Mundial lançou um fundo de 160 bilhões de dólares para os próximos 15 meses para apoiar essas multiplataformas educacionais de ensino remoto. Um fundo chamado BlackRock, que é um fundo muito importante, que está punindo, professor Cristóvão,
está punindo empresas que não estão se adequando aos princípios da economia circular, aos parâmetros de sustentabilidade, está tirando essas empresas então, do seu rol de empresas parceiras, e esse fundo, o BlackRock, abriu um fundo de investimentos de 1 bilhão para projetos circulares, e aqui eu gostaria de lembrar, que eu acho que é um legado da educação, de lembrar que a inteligência artificial, quer queiramos ou não, vai substituir todas as tarefas repetitivas. E cá para nós, não é para ser humano estar varrendo rua às 2 horas da tarde em plena caatinga, né? Isso aí um robozinho podia fazer bacana, mas eu preciso preparar aquele varredor de rua antes. Então, essas habilidades que o professor Mozart falou, de empatia, criatividade, pensamento crítico, trabalho em equipe, disposição para aprender continuamente, precisam ser desenvolvidas nos cursos de formação de professores. Porque, como disse uma colega nossa ali no chat, a primeira coisa que a gente tem que fazer é formar os formadores. E essa fala também não é minha, é do Jack Ma. Para quem não conhece o Jack Ma, ele é um mega empresário, dono do grupo Alibaba, que há um ano deixou a presidência do grupo Alibaba chinês para se dedicar, ele, professor de inglês na adolescência, para se dedicar ao ensino rural, a preparar os chineses da zona rural para essa nova educação, para esse novo mundo do futuro. E aí, o que a economia circular propõe? Reavaliar o processo produtivo, redefinir produtos e consumo e rever os valores, atitudes e relações. Que é isso que a gente está fazendo na educação. É uma outra educação. Porque o nosso sonho, igual a Cecília Meirelles, é que a educação, diz ela, para mim, é botar dentro do indivíduo, além do esqueleto de ossos que ele já possui, uma estrutura de sentimentos, um esqueleto emocional, um entendimento na base do amor. Se a gente não ensinar esses meninos que eles podem sonhar e realizar quaisquer sonhos, nada disso vai acontecer. E eu, mais que... antes de agradecer, eu queria dizer que a educação como prioridade, a educação como pilar da reconstrução do país e do mundo no pós-corona, precisa ser não só uma prioridade ou uma escolha da universidade, precisa ser uma escolha de cada um de nós. Então, se a gente não tiver educação de qualidades para todos, a gente não vai ter competitividade. Se você quiser pensar pelo lado competitivo, ótimo. Se você quiser pensar pelo lado social, pense que é muito injusto seu filho estar na melhor escola do Recife e o filho da sua colaboradora estar na pior escola de São Lourenço da Mata. Então, isso não é justo, isso não é digno. Muito bem. Doutora Ana Rúbia, muito obrigado pela sua participação. É com muita satisfação que eu a recebo mais uma vez. O ano passado tivemos a oportunidade de contar com a senhora no nosso segundo fórum e dizer que esse assunto que a senhora de uma maneira tão enfática defende, né, com relação à Caatinga e à região do semiárido, certamente será um dos assuntos que nós vamos alimentar para um próximo fórum, talvez o 4º fórum no próximo ano. Só queria dizer uma coisinha aqui. Pois não. Quando o brasileiro quer, como disse o professor, como disse o professor Cristóvão, não é que a gente tenha mais pernas ou menos cérebro que qualquer outro finlandês, ou quem nasceu em Singapura, que agora esqueci do adjetivo, ou dos chineses das 4 grandes primeiras colocadas no PISA. Porque quando a gente quer ser excelente em uma área, o brasileiro consegue. Quer ver? O INEP é um instituto reconhecido mundialmente. A Receita Federal vem sueco estudar como é que a gente tributa. Então, quando o brasileiro quer ir no serviço público, eu estou citando 2 coisas no serviço público. Então, a gente pode ter
tem uma educação igual ao INEP, uma educação igual à da Receita, a instituição Receita Federal, a gente pode ter um ministério, ou pode ter uma educação de ponta daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, se a gente conseguir dar esse salto, esse salto, basta que a gente tenha vontade de fazer. E a gente não pode esperar pelas autoridades, a gente tem que instalá-las como sociedade. Sem dúvidas. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado pela sua participação.